universo em desencanto, desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional. Está no ar a Rádio Universo em Desencanto Oficial. Nada se perde nesta vida, tudo volta ao ponto de partida, com o brilhante da imunização. Terra, mãe nativa da humanidade, em teus seios só existe a falsidade, entre os seus filhos de criação. Terra que alimenta neste mundo de maldade, mas tudo isto teve a necessidade para se chegar à redenção. Terra, lhe agradeço com respeito e sentimento, ó mãe querida que nos dá o alimento tão natural e ninguém pôde perceber. Hoje encontrei a grande verdade, na cultura racional a eternidade e a razão do meu viver. Só lamento o tempo perdido, por na matéria tanto tempo vivido, desconhecido do meu natural. Mas agora a solução encontrei, na origem a causa eu achei, a razão de ser um animal. Já fui puro, limpo e perfeito, por desobediência fiquei deste jeito, imbuído nesta deformação. Nada se perde nesta vida, tudo volta ao ponto de partida, com o brilhante da imunização. Mãe nativa da humanidade, em teus seios só existe a falsidade, entre os seus filhos de criação. Terra que alimenta neste mundo de maldade, mas tudo isto teve a necessidade para se chegar à redenção. E agradeço com respeito e sentimento, ó mãe querida que nos dá o alimento tão natural e ninguém pôde perceber. Hoje encontrei a grande verdade, na cultura racional a eternidade e a razão do meu viver. Só lamento o tempo perdido, por na matéria tanto tempo vivido, desconhecido do meu natural. Mas agora a solução encontrei, na origem a causa eu achei, a razão de ser um animal. Já fui puro, limpo e perfeito, por desobediência fiquei desse jeito, imbuído nesta deformação. Nada se perde nesta vida, tudo volta ao ponto de partida, com o brilhante da
civilização. Salve, salve, meu povo dessa rádio maravilhosa que nos acompanha aqui em mais um programa magnífico, Sabatina Racional. Um momento para a gente poder falar de cultura racional, explorar pontos interessantíssimos da nossa vasta e tão magnífica obra Universo em Desencanto. E olha, o programa de hoje repleto de assuntos bem sensacionais, bem interessantes, bem instigantes. E olha, antes de eu apresentar o tema, eu quero apresentar uma pessoa muito importante também, que é o meu novo parceiro de bancada aqui, que ele vai estar ladeando comigo esse grande programa, nessa grande missão. E olha, eu tenho certeza que ele está à altura aí do que a gente precisa fazer, do que a gente precisa cumprir, porque é um fantástico estudante de cultura racional, de raiz racional, tradição, a família aí é bem povoada racionalmente, vamos dizer, e que a tendência é só se expandir mais e mais, né? Porque casou com uma estudante, já viu, né? Já a fórmula já está feita. Por isso, meu povo, eu vos apresento meu grande amigo Juliano Borges. Vou passar o microfone aqui para ele poder dar algumas considerações, explicar quem ele é, de onde ele saiu, não é mesmo? Porque agora ele faz parte aqui comigo do Sabatina Racional. Irmão, vai ser uma grande honra ter você aqui comigo, ter você aqui conosco, e vamos, que só estamos começando. Salve, salve. Saudações racionais. Obrigado, Gabriel, pela apresentação, pela oportunidade. Saudações racionais aos nossos estimados ouvintes. Como o caríssimo Gabriel já iniciou a fala, meu nome é Juliano Borges. Eu sou mineiro aqui da cidade de Santa Luzia. Para mim é uma honra, um privilégio inenarrável poder participar desse ilustríssimo quadro, desse ilustríssimo programa e, claro, dessa saudosa rádio Universo em Desencanto. Como o próprio Gabriel disse, um tema riquíssimo, né? E tem muita coisa boa para a gente falar aí acerca desse tema de hoje. Obrigado, Gabriel, pela oportunidade. Obrigado a todos os envolvidos nessa rádio e vamos que vamos. Aí, ó. Devidamente apresentado, o meu novo fiel escudeiro aqui de bancada. Nós vamos adentrar ao tema do dia, pessoal. E qual que é o tema? Eu e o Juliano fizemos reuniões, conversamos e chegamos a um consenso de tratar um tema que nós entendemos ser importantíssimo. E qual que é? É um tema que ele tem uma visão muito mais prática do que teórica, porque hoje nós simplesmente iremos dissecar, iremos apontar, iremos analisar o primeiro volume, mas de uma forma muito pessoal e muito prática. Nós iremos colocar à mesa as nossas considerações sobre o livro que inaugura a obra Universo em Desencanto. É um livro muito importante, é um livro sensacional, repleto de ensinamento, de fundamento, realmente aí de coisas positivas que a gente leva para a nossa vida, assim, desde o início que a gente começa a ler até o final. E esse é o objetivo do nosso programa, fazer aí uma grande análise pessoal de diversos pontos, o que a gente achou do primeiro volume, o que você pode esperar do primeiro volume, quais lições nos atraíram mais e assim por diante. Olha que interessante, não é mesmo, Juliano? Porque a gente vai conseguir dar uma porta de entrada para alguém que ainda não leu esse primeiro volume, que quer ler, que tem anseio de entender o que é o livro Universo em Desencanto, e a partir desse vídeo, a partir dessa percepção, vai conseguir ter muito mais propriedade na hora de entender o que está disposto nas páginas relevantes dessa grande obra deixada aí pelo queridíssimo, pelo saudosíssimo mestre Manuel Jacinto Coelho. Não é mesmo? Verdade, Gabriel. Hoje um tema riquíssimo, na minha opinião também. O primeiro degrau, né, dessa escada do conhecimento. Então, é isso. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro volume. Tem muita coisa boa para a gente falar acerca desse assunto aí. Isso mesmo. Gente, eu já vou começar falando que assim, é um livro que ele é muito bem distribuído. Ele é composto inicialmente por
376 páginas, 700 não, né? 700 se a gente juntar vários livros, mas é 376 páginas, contendo 61 lições. E, pessoal, são lições riquíssimas, cheias de conhecimento, cheias de palavras que engrandecem, que edificam, que esclarecem, que direcionam. Realmente é um verdadeiro mapa do tesouro para a gente poder guiar os nossos passos. É o livro inaugural e eu posso dizer que é um livro que inaugura essa grande obra em grandíssimo estilo, porque talvez o Juliano possa concordar comigo, mas é um livro que ele sempre nos acompanha, não é mesmo, Juliano? A gente pega ele a primeira vez, ganha do pai, ganha da mãe, ou até mesmo adquire ali, compra, junta o dinheiro, vai lá e leva ele para dentro de casa, e a gente nunca se separa dele, não é mesmo? É o famoso livro de cabeceira, né? Então, nossa, totalmente. Se possível, a gente tá ali voltando a lições que são muito importantes, são lições primárias de fato. E ao longo da obra, a gente sempre alude, sempre remete a essas lições em vários estágios dessa evolução do conhecimento em si. Muito bom. E assim, ele já tem uma capa de destaque, né, meu cara? Uma capa azul, um azul turquesa, um azul celeste, assim, ele é bem bonito mesmo, com o pórtico, a chave, e tudo isso tem um significado muito grande, que a gente pode também explicar alguns pontos disso aí. Não é, Juliano? Mas assim, esse é o nosso tema. Espero que vocês tenham aprovado também, porque a voz do povo é a voz de Deus, e se o povo não tiver gostado, não adianta nada, não é, Juliano? Mas é verdade. Creio que nós não corremos esse risco, né, meu caro, né, meu irmão? E, olha, certamente irão gostar. Isso mesmo. Então, assim, apresentado o tema, não é mesmo, Juliano? Vamos fazer uma pequena pausa para o nosso intervalo musical. Em breve, retornamos. Você mais me encontrei nessa hora, o sofrimento aqui me devora. Se o meu mundo me chamar, vou embora. Se demora, vou agora.
Salve, salve, pessoal! Voltamos com o tema do dia, que consiste nas considerações iniciais sobre o primeiro volume da obra, dessa magnífica, esplendorosa obra, Conhecimento Racional, Universo em Desencanto. E, portanto, eu já quero começar fazendo uma pergunta para o meu companheiro aqui, Juliano. Juliano, quando você leu o primeiro volume, a primeira vez, o que você pode trazer para a gente aí de experiência, sua visão, qual cabeça você tinha, quantos anos você tinha à época? Traz alguns apontamentos aí da primeira vez que você teve contato com o livro Universo em Desencanto. Beleza, Gabriel, vamos lá. Então, assim, eu tenho um orgulho, né, de dizer que eu já nasci na fase racional. Os meus pais se conheceram através do conhecimento de cultura racional. Até pegando o exemplo dos meus pais, eu também conheci a minha esposa através do livro, né? Então, o livro promovendo uniões, né? Sempre. Não tem como, né? Desde sempre. É verdade. Então, a gente até costuma dizer que já nascemos na fase racional, né? Quando os nossos pais são estudantes e a gente nasce fruto dessa união. Então, eu sou um exemplo disso. E o livro, ele sempre foi muito presente na minha vida. Então, meus pais sempre leram e eles me provocavam positivamente também a ter acesso ao livro desde muito criança. Então, eu me recordo assim que desde muito criança mesmo, desde muito novo, ali quando comecei a juntar as primeiras sílabas, entre 6 e 7 anos de idade, eu já tinha contato com o livro. Então, se eu pudesse arriscar uma data assim, de quando efetivamente eu iniciei o estudo, poderia dizer que já desde lá da questão embrionária, né, com a minha mãe lá, mas um pouco mais consciente a partir dos 6 anos de idade, que foi quando eu realmente comecei essa caminhada aí do estudo dos livros, e o primeiro volume como o primeiro degrau dessa escada foi o primeiro livro que eu tive acesso. E você, qual foi aí a sua primeira oportunidade? Olha, O que você tem para dizer para a gente? Então, Juliano, é muito engraçado, porque assim, também como você, eu já tenho aquela raiz racional. Nasci no berço racional, nasci no caldeirão racional mesmo ali, tio, avô, pai, mãe, e isso é muito interessante porque já me propiciou ter a obra acessível, os livros de forma muito acessível, e isso é muito bom, né? É um grande privilégio que nós temos, e que também, da mesma forma que é um privilégio, é uma responsabilidade. Você já está com a caminha toda arrumadinha ali para você poder deitar, se agasalhar. Isso traz realmente, com certeza, temos que honrar. E, cara, olha que interessante. Eu tenho uma data muito bem delineada em minha mente, que foi o ano de 2004, que eu comecei a, de fato, ler, ter o compromisso com a leitura, realmente acompanhar, começar a entender a obra Universo em Desencanto, porque é a data que tem marcada no meu livro, feita pelo meu avô, sabe? Então, assim, bem legal. Eu lembro assim e é muito interessante, porque principalmente quando a gente é mais novo, o primeiro volume é um livro que você passa uns 3 anos só lendo ele, porque você vai... É desafiador, né? Com certeza, você volta, você agarra numa lição, você pega numa lição ali que é muito grande, muito densa, e aí você não aguenta e deixa pra lá, volta depois, fica ali nela, aí você fica um tempinho sem entender e começa do zero, e assim por diante. É uma luta ali. Eu lembro que eu demorei muito, pelo menos, agora que eu tô falando, cara, eu devo ter demorado uns 3 anos para poder terminar esse livro. Mas, assim, livro... Tem toda uma questão envolvida, né? A gente sabe. E você falando aí, curiosamente, para mim era assim também. Então, eu lembro até de, em vários momentos, palavras difíceis para mim na época. Eu falava, poxa vida, como é que eu vou ler, né? E aí eu levava o livro para minha mãe. Mãe, como é que eu leio isso daqui? Pai, vó, também minha avó sempre muito presente, também estudante. Eu tenho aí muitas pessoas da família são estudantes, e é bem engraçado você falar que a gente compartilha situações muito parecidas. Cara, e é muito legal, porque aqui também a minha faixa etária de irmãos e primos é bem próxima. E também todo mundo é envolvido com a cultura racional, e tinha uma certa competição também entre nós. Quem conseguia ler mais, quem que estava mais longe. Era assim, você já... né? Saudável. Você já terminou o primeiro volume. Era assim, quem tinha terminado o primeiro volume já estava em outro patamar. Já era, digamos assim, já estava num degrau acima. E isso era muito bom. Era muito estimulado. E como... Desde sempre, nós
em casa aqui, fomos motivados a buscar o conhecimento, e isso ajudou também em diversas outras áreas da vida, porque eu consegui desenvolver o hábito da leitura. Mas se um ponto que eu vou falar é de mentalidade. Qual que era a minha mentalidade naquela época? Era uma mentalidade que eu mais sentia do que entendia, principalmente em função da idade, mas Sim. já bem novinho, com 8, 9, 10 anos, eu sabia que era algo que eu estava associado dali em diante para sempre. Porque, por mais que eu não entendia muito bem aquilo ali, era um livro que ele tinha tamanha potência, tamanha relevância no que estava sendo proposto, que tocava uma parte profunda do meu ser. Algo assim que eu não conseguiria nem... Isso já tem conexão, inclusive, com a segunda, né, pergunta nossa aí, que é acerca das nossas impressões, né, do livro. Eu acho que já consegue até trazer essa já a resposta um pouquinho aí do que você acha acerca do livro. Vamos lá, por favor. Com certeza. E é isso. Já avançando um pouquinho, que a gente pôde colocar, né, apresentar como era como foi o nosso primeiro contato com o livro Universo em Desencanto. Nós tivemos o prazer de ter esse contato muito novo, mas também uma certa dificuldade que nós não estávamos tão prontos assim, não que não estivéssemos prontos, mas tem coisa que demanda de uma certa maturidade para você absorver com maior eficiência, com maior eficácia. Como são diversas coisas da nossa vida, diversas experiências, não é mesmo, Juliano? Que a gente fala, poxa, se essa situação me tivesse sido apresentada com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria tido um posicionamento, um aproveitamento muito melhor, eu agiria de uma forma muito mais efetiva e assim por diante. No entanto, como nós falamos, é um livro que a gente vai e volta várias vezes, porque ele inaugura essa obra e ele é uma espécie de coringa, que mesmo você conseguindo já estar lá na frente, lá nos históricos, por exemplo, desse grande conjunto de livros, é um livro que você sempre vai estar revisitando, e o mais impressionante que o Juliano pode nos dizer, né? Impressionante não é a palavra mais adequada, mas é que realmente é algo que deixa a gente maravilhado. É que, por mais que nós já tenhamos lido esse primeiro volume várias vezes, tem diversos assuntos novos que a gente fala, poxa vida, parece que é um outro livro que eu tô lendo. Qual que é a sua visão sobre isso também? É verdade, cara. E assim, tem tudo a ver com o momento, né? Então, às vezes você tá lendo aquela lição, aquele capítulo, tá tendo aquela oportunidade ali acerca do livro, e aquele momento, ele é muito ímpar. É difícil você avançar se você não tá pronto para aquele momento. Então, o livro, não só o primeiro, mas toda a obra, e quando você revisita outros livros, como é o caso do primeiro, que é um livro de cabeceira, constantemente a gente tem esse sentimento. E assim, eu até queria representar, se é que assim posso dizer, a minha impressão acerca desse livro, e Por isso favor. vale para a obra como um todo, que é como se eu estivesse atravessando um deserto, uma temperatura extremamente alta, aquele clima árido, e eu tivesse acesso ao livro, e é como se esse livro fosse ali um copo d'água, uma garrafa d'água inesgotável, fresca, por mais que eles falam que a água não tem sabor, mas nesse sentido tem sim muito sabor. Então o livro para mim é exatamente essa representatividade. É como se eu estivesse extremamente cansado, atravessando aquele deserto, e toda vez que é momento de ler, de estar em contato com o livro, seja ele o primeiro, que é o nosso assunto, mas qualquer outro que a gente tenha contato ao longo do desenvolvimento do conhecimento ali, é como se realmente eu estivesse acessando ali esse copo d'água. Então, cara, é o que mais representa para mim, o que eu posso passar para vocês que estão nos ouvindo. Se tem um sentimento que retrata, é esse. Poxa, realmente, ô Juliano, é muito legal essa sua apresentação, essa sua analogia, porque realmente o livro ele tem essa capacidade de preenchimento, essa capacidade de satisfação, essa capacidade de, muitas vezes, até entregar um propósito de vida para gente. Porque no momento em que você entende
você aprende o conhecimento, e conhecimento é poder, e aplica ele dentro da sua vida, você consegue ter uma visão 360 graus de como as coisas funcionam. Você começa a ter uma visão muito ampla de toda a engrenagem da nossa vida, como funciona por dentro. É como se realmente abrisse uma porta e você visse como funciona a usina da existência humana. É algo realmente muito bonito, é algo realmente muito esplendoroso. E assim, já que o Juliano ele lançou mão de uma analogia, eu também vou colocar uma de como o conhecimento ele se apresenta para mim. Como se eu tivesse realmente perdido em uma floresta completamente obscura, desprovida de luz, e que a cada passo que eu dou, eu caio em uma armadilha, eu sou atacado por um predador, eu fico extremamente vulnerável. Em alguns momentos eu posso encontrar pequenos palitos de fósforo que eu acendo e me dá uma pequena luz para poder dar 2 passos e ele apaga. O conhecimento racional não chega a ser nenhuma lanterna, é um holofote de iluminação, que ele projeta sobre todo esse local escuro e faz com que só tenha iluminação, com que só tenha clareza e que nada mais esteja escondido. A partir desse momento eu sei onde é a armadilha, a partir desse momento eu sei onde é o buraco, a partir desse momento eu sei onde está o predador, e por isso eu posso guiar os meus passos para evitar qualquer tipo de contratempo, porque a partir desse momento nós estamos protegidos e mais do que nunca assistidos pelo conhecimento que dá direcionamento, que dá caminho, que dá realmente esclarecimento para toda essa confusão e essa escuridão mental que nos assolou por muito tempo. Eu vejo dessa forma. E é uma impressão muito ímpar, né, Gabriel? Eu acho que cada um, ao longo aí do contato que vai tendo com o livro, ele pode sentir isso de uma forma, ele pode perceber isso de uma forma, mas acredito que você concorde comigo que é uma fonte inesgotável de conforto. Os livros de cultura racional dessa magnífica obra Universo em Desencanto são fontes inesgotáveis de conforto e alento para todos nós. Não é verdade, Gabriel? Pô, Juliano, cara, o que eu vou falar, gente? Depois desse encerramento aí, né? Não tem, me foge em palavras. É que é muito difícil deixar sem palavras. Agora não vai ter jeito, né? Musical pra gente retomar aí. Beleza, até breve, meu povo. Tem uma musiquinha aí pra vocês curtirem e mais conteúdo daqui a pouco. Salve, salve. É isso aí, não deixem de participar conosco aqui. A gente aguarda vocês no próximo bloco. Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. Vamos caminhando pela estrada do astral, pra conhecer o nosso mundo racional. Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. Alegria, muita alegria, na grande festa universal. Vamos conhecer o nosso mundo de origem, na imunização racional. Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. Vamos caminhando pela estrada do astral, pra conhecer o nosso mundo racional. Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. Alegria, Sim, muita alegria, na grande festa universal. Vamos conhecer o nosso mundo de
de origem na imunização racional. Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. Todo mundo de livro na mão, todo mundo na imunização. Muita alegria, Todo mundo de livro na na estrada do mão, astral. todo mundo na imunização. Todo mundo. Pessoal, voltamos aqui, dando continuidade ao nosso programa. Voltamos e dizendo novamente que o tema do dia é considerações iniciais sobre o nosso magnífico primeiro volume da obra. Na sequência, já sem perder aqui o nosso foco, né, esse nosso bate-papo que está incrível, eu gostaria de fazer uma indagação ao Juliano, para a gente poder tecer alguns comentários acerca desse tópico, que é o seguinte: quais conselhos você daria para quem irá ler o primeiro volume a primeira vez na vida? Viu falar do livro, encontrou, alguém fez uma divulgação e o livro parou na mão dela. Ela vai abrir nesse exato momento. Antes dela abrir ali para poder ver o que tem, o primeiro conteúdo da primeira página, você vai estar do lado dela e o que você poderia falar para essa pessoa para ela ter o máximo aproveitamento, meu caro. Quero saber isso agora. Que missão, hein, Gabriel? Nossa, que missão, hein? Que batata quente que você me deu, hein? Mas vamos lá. Não, mas aqui a gente se vira. Bom, eu poderia dizer para essa pessoa que está tendo o primeiro contato ali com o livro, para ela abrir este livro sem nenhum dogma, sem nenhuma pré-definição de nada, estar realmente ali com a cabeça aberta a perceber, a entender, porque o livro ele traz muitos contextos que a primeira leitura ele pode parecer um tanto complexo, né? Apesar dele ter uma escrita muito simplória, e isso tem também um motivo, né, Gabriel? A ideia dessas palavras, desse contexto mais simplório, é para atingir a todos, no sentido positivo da fala. Então, desde o mais intelectual àquele que teve menos acesso. Mas é isso, eu acho que a ideia para essa pessoa é estar com essa cabeça aberta, no sentido de realmente conhecer, de não estar ali com a ideia de contrapor nada, de debater nada. Incrível. Porque quando a gente quer ter acesso a uma cultura, então, até tentando trazer um outro exemplo, você quer conhecer uma cultura japonesa. Você não vai na intenção de criticar do jeito que eles comem, do jeito que eles vestem. A sua ideia é conhecer. Então, se você está com a ideia de realmente conhecer a obra, de conhecer o livro, então, vem aí, de fato, com essa mentalidade de que tem situações ali que podem parecer, para aquele primeiro momento, não adequadas, mas que ao final da lição, que ao final da obra ou do livro, tudo isso vai fazer muito sentido. Então, acho que a ideia principal é essa, a cabeça aberta, para que você possa, aos poucos, entendendo ali todo o contexto do livro. E para você, o que você diria? Agora eu vou passar para você essa batata quente aí que você me deu. Olha aí. Olha que interessante, né, pessoal? Tem gente que fala, nossa, ele falou tudo, agora não tem mais para eu poder falar nada. Eu já tenho uma visão oposta. Ele já... Se ele falou algum assunto relevante, já é bom que eu tenha um ponto de partida, eu posso melhorar em cima do que ele disse. Com certeza, então, melhoria contínua. O ponto essencial que o Juliano tocou e que tem que ser levado em consideração realmente é você abrir esse conhecimento realmente do zero, começar do começo, entender cada linha que está sendo proposta, cada lição, e não ter realmente esse julgamento, não colocar em comparação. Ah, mas aquela filosofia, aquela religião, aquele ensinamento fala que é A e aqui está falando que é B. É um conhecimento novo, de uma outra proposta, de um outro ponto de visão. Esse conhecimento ele se posiciona de um ângulo diferente de todos os outros. E muitas das vezes a gente precisa ter um ponto de vista diferente sobre o mesmo assunto e um ponto de vista que muitas vezes ninguém nunca tratou.
Olha que interessante, você poder analisar o mesmo assunto, que sempre foi apresentado as mesmas respostas, mas de um momento para outro agora aparece um conhecimento que traz respostas diferentes, apontamentos diferentes para problemas já antigos. E em muitos contextos a gente precisa dessa oxigenação, desse frescor dos posicionamentos e das formas como nós interpretamos os acontecimentos da vida do ser humano de modo geral. E outro ponto que a gente tem que deixar muito claro é que, assim, se a pessoa estiver abrindo esse livro agora para poder ler, ela tem que entender que ela vai estar entrando em uma jornada de desenvolvimento. E a cada página que ela passa desse livro é um ponto que ela está acumulando para si mesmo em seu desenvolvimento particular. O conhecimento racional, ele tem início, meio e fim. Não que ele acabe. A gente fica realmente em um ciclo virtuoso de sempre estar se abastecendo desse conhecimento. Porque, como nós estamos colocando aqui, é um conhecimento muito relevante, de uma altivez significativa e que ele só traz positividade, porque uma frase que eu gosto muito é que o próprio Foucault, né, um grande pensador do direito, ele coloca sempre que conhecimento é poder. E, de fato, principalmente nesse caso, essa frase tem um sentido muito maior, porque aqui é um conhecimento que vai te desenvolver, que vai evoluir. E, por isso, você tem que sempre se atentar que é um conhecimento que você tem que buscar, não ler por ler, mas de entender, de sentir, de estudar, de fazer com que ele passe para dentro do seu HD de fato. Porque muitas coisas a gente lê por ler, não entende, não. Esse é um conhecimento que você é bom você separar um local específico, um horário específico, estar de peito aberto, estar realmente disposto ou disposta a aprender com esse conhecimento novo de uma forma limpa, de uma forma livre de qualquer amarra, preconceito ou pré-questionamento que você tenha feito antes na sua vida de algum conceito ou de qualquer fator que seja. Eu coloco muito desse lado. Se você vai ler esse conhecimento de peito aberto, com a cabeça aberta, procurando muito mais aprender, desenvolver do que colocar em contraponto com outra coisa que você já tenha visto em sua vida, eu vejo que é o caminho essencial para você ter uma bela trilha, uma bela passagem por esse vasto, lindo, magnífico conhecimento que ele vai te dar um desenvolvimento. E é muito legal, não é, Juliano? Porque a partir do momento que você se dedica, você se aguça dentro dos livros de Universo em Desencanto, você vê as mudanças pessoais em você, pela mudança de estilo de vida, de mentalidade, de comportamento. Sim. É algo quase que automático, não é mesmo? É verdade. E você, como um bom jurista, sabe, né, que fontes são inesgotáveis de conhecimento, né? Totalmente. Então, vocês têm ali aquele Vademecum, que é enorme, mas tem outras várias referências também. Então, o livro, na minha colocação, no meu ponto de vista, é que ele venha no intuito de realmente somar, porque ele certamente trará para você pontos de vistas muito diferentes. Então, não é que ele está ali na ideia de te trazer situações de indisposição. Poxa, mas a vida inteira eu aprendi que era isso. Não, é só um ponto de vista que vem ali com a ideia de somar, de realmente destravar a sua cabeça para pontos de vista diferentes. Porque conhecimento nunca é demais. Isso mesmo, e é muito bom também a gente projetar a luz ao fato de que o conhecimento de cultura racional, ele não vai se defrontar, ele não vai entrar em conflito com nenhum outro conhecimento que seja de qualquer espécie, seja religiosa, filosófica, de qualquer corrente científica, muito pelo contrário. É um conhecimento que ele funciona realmente como água, ele se adapta ao formato que é colocado. Você coloca a água dentro do copo, ela vira o copo. Você coloca a água na garrafa, ela vira a garrafa e assim por diante. É um conhecimento que se adapta à sua realidade e ele vem para somar a sua realidade. Não é um conhecimento que vai te anular, que vai te invalidar, que vai desconsiderar. Independente da sua visão de mundo, independente de qualquer fator que seja. Conhecimento racional está de braços abertos e de portas abertas para receber todos, sem exceção
alguma. É um conhecimento de liberdade, não é, Juliano? É verdade. E aí, até para a gente tentar ilustrar um pouquinho aí para o pessoal que está nos ouvindo, o livro ele tem uma estrutura, né? E aí a gente vai agora falar um pouquinho sobre isso. E dentro dessa estrutura, que consiste, claro, com relação às lições, os capítulos desse livro. Então, todo livro ele tem ali a sua estrutura, e isso é padrão. E para tentar ilustrar um pouquinho acerca do primeiro volume, a gente vai falar sobre essas lições que a gente tem aí um pouco mais de proximidade, porque todas são muito representativas, mas exatamente porque é um livro de cabeceira, como eu estou falando ao longo do programa todo, tem lições que realmente parece que são escritas destinadas a nós. E eu queria saber de você, Gabriel, quais são aí as suas lições, esses capítulos, né, essas mensagens que compõem o primeiro volume da obra, que mais te atraem? Ô, Juliano, eu joguei uma batata quente para você, agora você quis devolver ela para mim 2 vezes mais forte, né? Mas Porque, você é um assim, advogado habilidoso. gente, um livro tão vasto, tão repleto, assim, é um livro, né, Juliano, bem redondinho, se vamos falar. Esse primeiro volume, ele consegue transitar por muitos temas, ele consegue transitar por muitos assuntos relevantes, que ele acaba que é quase um livro em si mesmo. Ele quase é o início, meio e fim dentro dele mesmo. Ele consegue fechar muito bem tudo que ele começa. Assim, poxa, sensacional. A gente começa a falar aqui do livro, não, fica até feliz, vem sorriso no rosto fácil, porque é muito bonito. É algo muito esclarecedor. É algo que realmente aclara as nossas mentes, as lições dos livros Universo em Desencanto. Mas como você me fez a pergunta, eu não vou deixar de respondê-la de forma alguma. Cara, tem 2 lições que me chamam muita atenção. Não que as outras não chamem, né? Olha, tá vendo como é que é complicado, né? Porque às vezes parece que você tá preterindo as outras, mas de forma jeito alguma. nenhum. Mas são Sim. 2 lições que uma é que é uma lição que ela tem um teor de ser uma lição clássica no meio racional, que é os fluidos, que é uma lição assim que realmente traz um ensinamento, um conhecimento nunca antes visto, que explica como que os movimentos da vida acontecem e através do que esses movimentos acontecem de uma forma muito única, muito singular. E especificamente nesse trecho que ele está contido, salvo engano, na página 51 do primeiro volume, é um conhecimento especial. Ali está depositado uma informação de grande valia, uma informação de ouro, completamente diferenciada, que quase todos os dias eu leio essa lição, só para vocês terem um pouco dessa compreensão do tamanho da imponência, da envergadura dessa lição, os fluidos. Portanto, na minha visão, essa aí é uma das de destaque. E outra que, por muitos estudantes, até por mim mesmo, ela já foi um pouco... não desvalorizada, mas eu não dei o devido valor a ela há muito tempo, que é as garças brancas. Cara, as garças brancas, ela está situada na página 306, ela tem 1,5 páginas, não chega nem a ser 2 páginas, é 1,5 páginas, mas eu tinha uma certa questão com ela, porque a minha cunhada, que também estudante de cultura racional, quando ela não estava tão disposta a fazer uma leitura mais extensa, ela lia as garças brancas e falava: opa, tá feito minha leitura do dia, já bati meu cartão, tá resolvido. E aí eu falava: pô, então ela tá lendo ali só para poder bater cartão 1,5 páginas, precisa de mais um pouquinho. Só que aí aconteceram algumas situações da minha vida que eu fiquei bem, como que eu posso dizer, não preso, mas eu tive uma atenção que me fez dar uma atenção maior para
para essa lição, As Garças Brancas, e eu passei a estudá-la com uma profundidade, ler cada parágrafo, que você fala, poxa, 1,5 páginas, mas é composta pelos parágrafos, que cada parágrafo revela, apresenta conhecimentos valiosíssimos, e ela marcou a minha vida de uma certa forma muito profunda, porque eu comecei a fazer esse estudo numa época que eu estava bem doente, no início do ano. Eu passei muito mal, com febre, gripe, estava horrível. E não sei se foi coincidentemente, né? Creio que não, porque nada é coincidência. Depois de eu fazer esse estudo muito aprofundado, acabou que a minha saúde melhorou também, sabe? Foi um negócio assim, bem legal, e eu atribuo que foi a essa dedicação que eu tive, essa conexão a mais com essa mensagem, As Garças Brancas, e hoje também é uma mensagem aí que, poxa vida, é uma das mais bonitas para mim, que eu consegui entendê-la por dentro, eu vejo também a relevância, a importância e o conhecimento que ela nos traz. Portanto, das 61 lições, olha que missão difícil. Se eu fosse selecionar duas que me chamam mais a atenção, pelo menos no atual estágio da minha vida, seriam essas duas aí, com coração na mão. Mas fazer o quê, né? Você me fez responder, então é isso. E você também, né? Agora eu quero te devolver a pergunta, porque eu quero saber de você também, meu caro. Por favor. Com certeza. Cara, então assim, também é uma tarefa muito difícil, né? Eu gostaria de ranquear 3 aqui, mas só a nível de contextualização mesmo, não quero me comprometer. Ninguém quer se comprometer nessa hora. É verdade. Cara, então assim, só recapitulando, a gente está falando aqui da estrutura interna, né? De como o livro ele é subdividido. Então, em se tratando do primeiro volume, ele tem alguns capítulos, algumas lições, e o Gabriel ranqueou essa aí que ele mais tem proximidade, só a título também de ranquear. Por porque favor, todas... faça essa consideração por mim, né? É verdade, porque todas são muito expressivas. Então, eu compartilho de você Os Fluidos, né? É uma leitura não tem que como, realmente... eu falei que era um clássico, meu povo. Um clássico. É uma lição, eu digo assim, perpétua, no bom sentido. Nossa, todo total, momento a palavra exata. Uma outra que, assim, eu gosto muito mesmo, que é Aos Obedientes, Todas as Glórias da Imunização, página 108. Essa leitura, ela é incrível. Incrível. Sempre que posso, também vou ali e bebo um pouquinho dessa água. E, coincidentemente, parece que a gente combinou, né? Mas a gente não combinou. Não foi, não. Poxa, também... agora eu quero que você me fale aí, quero que você me explique também das Garças Brancas. Cara, é uma leitura muito ímpar para mim também. E quando criança, né, ali no meados de 6, 7 anos de idade, como eu falei no início do programa, juntando as sílabas com toda a dificuldade ali de leitura, foi uma leitura que me ajudou muito a desenvolver o processo de leitura em si. Nossa, que legal, hein? Pô, muito legal. Então tem uma memória afetiva muito forte também. Muito, né? É quase que um mantra para mim. E eu quero deixar aqui uma curiosidade pessoal para vocês, que eu gostava tanto, mas tanto dessa leitura, que eu cheguei a decorá-la. Então eu conseguia... Você tem ela de cabeça aí? Hoje não mais, né? Com 32 anos de idade, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Mas tem que limpar o HD, né? Mas... Tem que dar uma formatada aqui. Mas ali, com meus 10 anos de idade, ali, 11 anos de idade, eu até pedi ao meu pai, pega aqui o livro, como se ele estivesse me tomando a lição, né? Nossa, então eu ia falando, e as palavras que faltavam, ou que eu falava errado, ele corrigia. Então, assim, é uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês, porque essa leitura em si, ela tem uma expressividade muito ímpar para mim, e é muito legal a gente poder compartilhar disso, né? Nós nascemos na fase nacional, você teve esse privilégio também, né, Gabriel? Eu também tive. A minha esposa também teve o privilégio de nascer na fase, os pais dela são estudantes, os seus pais, os meus pais. Então, assim, a gente poder compartilhar disso, vibrar realmente nessa mesma frequência, a gente tem muito a agradecer. E convidamos, claro, a vocês ouvintes que estejam aí interessados acerca da obra, do livro, que procure aí os nossos canais oficiais, né, que temos, para que você possa ter acesso a essa obra, ter acesso a pessoas que compartilham dessa mesma vibração, dessa mesma vontade de tornar o nosso mundo um mundo melhor. Não é mesmo, Gabriel?
Com certeza, Juliano. Pessoal, esse aqui foi o programa do dia. A gente pôde passar dessa forma aqui bem efetiva algumas considerações sobre o primeiro volume, alguns posicionamentos, pontos de vista, e conhecimento nunca é demais, principalmente um conhecimento que vai realmente dar uma virada de 360 na sua vida, no sentido mais positivo da palavra, de esclarecimento, de realmente te dar um direcionamento, mostrar que você não está sozinho, que você pode estar muito bem acompanhado por um conhecimento que vai esclarecer e que vai direcionar todos os seus passos. É essa que é a missão da cultura racional, dos livros Universo em Desencanto, trazer um desenvolvimento para o seu dia a dia, para a sua vida, e é um negócio tão forte, né, Juliano, que passa de pai para filho, de filho para filho, e assim por diante, irmão para irmão, e acaba que a gente se torna uma corrente universal, conhecimento que não anula nada, que ele é a favor de tudo, de todos, e que está aqui para poder realmente ser uma bela ferramenta de esclarecimento, direcionamento e permitir com que você tenha aí uma vida muito equilibrada. Não é mesmo, Juliano? É verdade, Gabriel. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí do convite. Cara, foi sensacional. Nossa, eu que digo, de poder apresentar esse programa ao seu lado. Eu acho que a gente tem muito que somar um com o outro e sempre também podendo aí colaborar a ferramenta, a Rádio Universo em Desencanto Oficial. Para quem não sabe, ela veio aí com o intuito de realmente a gente tentar, no sentido positivo da palavra, disseminar esse conhecimento para os 4 cantos do mundo. Então, a gente está com um projeto bem legal acerca disso e outros assuntos tão interessantes quanto esse, na verdade, a gente vai trazer para vocês, para que a gente possa trocar ideias e somar, porque acho que tudo que é para somar no sentido positivo, a gente tem que abraçar isso, e a rádio, o conhecimento, toda essa ideia que a gente está trazendo aí, ela ilustra muito bem esse propósito, tá bom? Com toda certeza, meu caro, foi uma honra aí, adorei estar com você aqui na sua presença gravando esse programa. É o primeiro de muitos, vamos que vamos, Deus meu povo, quiser. eu espero de verdade aí que vocês tenham gostado, curtido, acompanhe o nosso canal, dissemina aí pelas redes, compartilhar não dói nada, curtir também não, comentar, e é isso, até a próxima, um forte abraço, tenham um excelente dia, tudo de bom sempre e até breve, salve, salve. Salve, salve. Quero dar os parabéns à humanidade pela face que entrou a governar. É a face consciente racional, Onde todos vão se encontrar. Que linda proteose racional, união e a paz universal. Desencanto, desencanto, veio o livro Universo em Desencanto. Desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional. Uma luz está brilhando no universo, uma luz nunca vista sem igual. É a luz da salvação da humanidade, é a luz racional, é a luz racional.
sem igual, é a luz da salvação da humanidade, é a luz nacional, é a luz nacional. Você está ouvindo a Rádio Universo em Desencanto Oficial.